E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos em mais um episódio do podcast Reforma Já. Sou Raquel Santana, psicóloga em formação, e nosso podcast acontece às sextas-feiras, às 18h30. Esse episódio falaremos sobre a reforma psiquiátrica e seus impactos na história da saúde. E como todos sabem, saúde não se vende, loucura não se prende e a busca por políticas públicas concede liberdade. E como psicóloga em formação, vejo a necessidade de abordar esse tema trazendo o enfoque da luta por uma política de saúde mental. E como diz a professora doutora Cláudia Cerqueira Graça Carneiro, é preciso reagir contra os retrocessos na política de saúde mental, principalmente no Brasil. Por isso, hoje trago como convidadas as psicólogas em formação Sofia, Luana e Priscila, que trará uma reflexão e dados importantes que contribuirá com o nosso episódio de hoje. Só após a Segunda Guerra Mundial que o cenário de tratamento e compreensão do sofrimento humano transformou-se. Surge a socioterapia, que é a troca de experiências, o ensaio da reestruturação asilar. O âmbito asilar veio para transformar as instituições hospitalares, tirando as intervenções centradas no poder, construindo uma base epistemológica e prática para a reforma psiquiátrica. A esquizoanálise, a antipsiquiatria e a psiquiatria democrática afirma a necessidade de um olhar para a compreensão da existência humana na sua totalidade e dimensões de ordem psíquica, social e política. Com toda essa história, será que ainda é possível enxergar itens que são indispensáveis para a reforma psiquiátrica, Priscila? Interessante, Raquel. Ao abordar o desmonte do Hospital Psiquiátrico de Santos, Lacerda ele afirmou que a clínica reabilitativa é imanente ao processo de desmontagem manicomial. Então, são necessários que contemplem ações que vão além da centralização do modelo biomédico, Precisam priorizar o tratamento, a reabilitação psicossocial, a clínica territorial e os projetos terapêuticos individualizados. Então, no Brasil aconteceu a diminuição dos leitos dos hospitais psiquiátricos, mas não acompanhou a criação de vagas na rede substitutiva. Além disso, o sistema possui fragilidades em termos de abrangência e acessibilidade mesmo e diversificação. No Brasil, a reforma psiquiátrica inicia-se no final da década de 1970, nos movimentos sociais, reivindicando o fim da ditadura militar, abertura política e ampliação de direitos. Como os leitos psiquiátricos cresceram e não foi garantido a qualidade dos serviços prestados e aconteceram as violações aos direitos humanos, holocaustos de Barbacena, a internação de foragidos políticos e a escravização de pessoas em condição de deficiência mental do estado de Goiás. Brasil sendo Brasil, não é mesmo? A miséria sempre presente, onde os pacientes eram submetidos a situações precárias, com fome e sede. Eu mesmo fico indignada com tanta injustiça, onde 70% dos internados não apresentavam qualquer quadro clínico de doença, mas estavam internados apenas para atender interesses políticos. Isso é um absurdo, mas acontece aqui no nosso país. E cada vez mais é percebível a exclusão social das pessoas com deficiência mental, onde não usufruía do convívio social, inclusive não tinha educação escolar devido às suas limitações. Isso é triste e constrangedor, não é mesmo? Isso tudo por conta da falta de atenção e cuidado. Observa-se que em 73 e 76 houve um grande aumento de 344% de internações psiquiátricas. Diante dessa informação, o que você poderia nos dizer das razões desse aumento, Sofia? Isso mesmo, Raquel. Nesse período, a gente teve um aumento de 344% de internações psiquiátricas. É um número bastante expressivo, na verdade, isso é uma curiosidade, O último informativo da Coordenação Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, ele foi publicado em 2015, E foi após esse período que a gente teve grandes mudanças que redefiniram as políticas públicas, não apenas no setor da saúde e saúde mental,
mas também de toda a concepção do Estado provedor de direito, né? A gente teve, como eu já havia dito, muitos avanços, né? Como, por exemplo, a diminuição de leitos psiquiátricos, né? E os gastos com hospitais, eles caíram em 20%, se eu não me engano, em 2013. Voltando um pouquinho na década de 80, surgiu o movimento sanitário, né? E o movimento anti-manicômio. Esse movimento sanitário, ele lutava pela saúde como direito de toda a população, né? Ele criou um sistema amplo e participativo na busca de atenção básica. Com o movimento, a gente pode destacar os seus princípios, sendo ele a universalidade, né? A integralidade, a equidade, a descentralização, regionalização, hierarquização e a participação popular do SUS. Né? O SUS ele nasce como um modelo de assistência na garantia de direitos e da promoção da cidadania, de saúde, numa conjuntura nacional e de fortificação dos direitos sociais. Luana, nos conte aí sobre o itinerário histórico e epistemológico da construção das políticas públicas de saúde mental e atenção psicossocial a partir do SUS. Então, Raquel, para falarmos um pouco sobre o itinerário histórico da construção das políticas públicas de saúde mental e atenção psicossocial, a partir do SUS, nós podemos falar da relação direta que há a partir da ideia, proposta, projeto, movimento e processo da, então, reforma sanitária e da conjuntura de transição democrática e, por consequência, a construção do próprio Estado democrático. E aí, lá pelos anos 70, surgiram, então, os primeiros movimentos relacionados à assistência psiquiátrica brasileira. E isso aconteceu, Raquel, após alguns profissionais recém-formados encontrarem um cenário de descaso e violência. E um dos exemplos foi a crise da adição, que teve grande repercussão após manifestações das entidades, a OAB, a AB, a CNBB e dentre outras entidades. E a partir desta grande repercussão, foi encaminhada uma carta ao Ministério da Saúde denunciando essas condições precárias que foram encontradas nos hospitais psiquiátricos. E a partir disso foi desencadeado assim um cenário de redemocratização e luta contra a ditadura, e mais especificamente a luta sobre os direitos humanos para as vítimas da violência psiquiátrica com a violência que foi realizada a partir do Estado autocrático, que se constitui então o ator social mais importante no processo da reforma psiquiátrica. E o que influenciou de forma significativa a construção de políticas públicas, não só na saúde, mas em outros setores, como a cultura, a justiça, direitos humanos, trabalho e também a seguridade social. E foi nesse mesmo sentido, Raquel, que pode se refletir, a partir disso, a perspectiva da saúde mental e a atenção psicossocial. E aí, o que acontece? Falando um pouco sobre esse processo de participação social na reforma psiquiátrica, não podemos também deixar de citar o movimento dos trabalhadores em saúde mental, sendo este o primeiro grupo. Este foi o primeiro grupo em que tinha um propósito de reformular de forma significativa a assistência psiquiátrica. E aí, a partir disso, foi possível observar que, neste momento, pouco se era utilizado os termos de saúde mental ou reforma psiquiátrica naquela época. E o primeiro era porque ainda estava praticamente restrito a uma proposta de saúde mental comunitária ou psiquiatria preventiva. E o segundo termo, que é o da reforma psiquiátrica, porque só viria a ser utilizado na virada dos anos 80 para 90. O mesmo período em que o termo reforma sanitária, então, começa a ser adotado. E aí, Raquel, já em 1978, quando o MTCM, que é o movimento
dos Trabalhadores de Saúde Mental foi constituído, existiram várias atividades importantes para o reconhecimento, né? E dentre elas foi o 5º Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que aconteceu em Camboriú, Santa Catarina. Né? E esse congresso ele foi praticamente ocupado pelos participantes do então movimento dos trabalhadores, né? E a partir disso houve o primeiro simpósio sobre políticas, né, de grupos e instituições no Copacabana Palace, e para o qual vieram personalidades internacionais de renome, tais como Franco Basaglia, Robert Castel, Félix Guattari, Ronald Lang, Donald Cooper, né, e dentre outros. Ainda em 1978, o MTSM se aproximou do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, né, a CEBES, passando a organizar comissões de saúde mental em alguns dos estados onde a entidade era mais presente, né, como no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e também aqui na Bahia. Já no ano seguinte, né, em 1979, o MTSM, o movimento, ele organizou o primeiro Congresso de Saúde Mental em São Paulo, né, demonstrando o vigor e a iniciativa, mesmo sem qualquer apoio financeiro, na qual eles não tinham. E ainda este ano, houve uma aproximação com a recém-criada Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, a Abrasco, né, que significaria mais uma estratégia de ampliação da articulação do movimento com o campo mais geral da saúde. Já no início dos anos de 1980, com a crise financeira da Previdência Social, surgiram propostas de reformulação da assistência médica neste âmbito, mas também da saúde, e muitos dos participantes do MTSM foram envolvidos nesses processos. E em consequência dessas mudanças políticas, especialmente com a nova república, houve a convocação da história, e essa convocação foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que revolucionou a forma de participação social na elaboração das políticas públicas. Então, na medida em que a 8ª ela ficou conhecida, teve um temário mais geral, né, de saúde como direito, na reformulação do Sistema Nacional de Saúde e o financiamento do setor, né, e assim ficou decidido convocar, né, conferências específicas, dentre as quais a de saúde mental. Durante o primeiro Congresso Nacional de Saúde Mental, ocorreu um encontro, né, da MTSM, que decidiu convocar o seu, então, 2º Congresso Nacional, em dezembro daquele mesmo ano. Como sede para o mesmo foi eleita a cidade de Bauru. E esse segundo encontro, ele buscava enfatizar a proposta, né, de uma sociedade sem manicômio, um lema proposto pela Rede Alternativa de Psiquiatria, após a realização de um importante encontro em Buenos Aires, no ano de 1986. E a partir de então, se transforma em um movimento, né, de luta antimanicomial, a ML. E além da expressiva participação, né, da ML nas conferências e audiências públicas e outros, né, passou também a participar da Comissão Intersetorial de Saúde Mental do Conselho Nacional de Saúde. E foi um elemento, né, decisivo para esta ampliação, a criação, né, que foi feita já em Bauru no dia do Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que é comemorado no dia 18 de maio, né, que serviria então para despertar o pensamento crítico na sociedade sobre a violência institucional da psiquiatria e a exclusão de pessoas em sofrimento psíquico. Dada essa grande repercussão, né, dos eventos organizados pelo movimento da luta antimanicomial e pela também sua expressiva participação nos fatos mais gerais da saúde, deu-se então a denominação para eles de mentaleiros, né, que seria em alusão a heavy metal. Passou então a ser amplamente utilizado para caracterizar o barulho, né, causado por este ator social. Por outro lado, a AML passou a organizar também outros próprios eventos próprios dele mesmo, né? E o primeiro aconteceu em 1993 em Salvador, e o mais recente aconteceu em 2014 em Niterói.
E essa relação, né, deles teve uma regularidade expressiva, né, e autônoma, com relação aos termos organizativos quanto a finanças, né, aos financeiros, e passou a estimular e a contribuir com a organização de encontros nacionais de associações de usuários de serviços de saúde mental e familiares, que em 2014, já em 2014, realizou a sua 14ª edição. E a partir disso houve a criação, né, da Associação Brasileira de Saúde Mental, a Abrasme, que representou um elemento novo, né, no cenário de participação social, no contexto da reforma, né, psiquiátrica, criada a partir do GT de Saúde Mental da Abrasco. A Abrasme, ela teve como um propósito constituir um novo ator, né, que reunisse a um só tempo os vários sujeitos envolvidos, dos usuários, familiares e outros ativistas ligados a questões de etnia, gênero, sexualidade, diversidade cultural e direitos humanos, e todos aqueles que estivessem, né, em serviço ou outros dispositivos, e também com os que atuassem na produção de conhecimento e políticas. Né? Então, a Abrasme, a partir desse momento, passou a organizar de 2 em 2 anos congressos nacionais, assim como fóruns de direitos humanos e saúde mental. Sofia, você acredita que tenha marcos importantes nas políticas de saúde mental do SUS? E essa portaria número 336, de 19 de fevereiro de 2002, ele nos garante de fato, na prática, todos esses direitos? Então, Raquel, antes de responder a sua pergunta, eu vou falar algumas coisas que são importantes de ser destacadas, né? Foi em São Paulo que foi criado primeiro o Centro de Atenção Psicossocial, ou seja, a CAPS. E o que seria a CAPS? A CAPS, eles são serviços que oferecem cuidados intensivos a usuários com quadros psiquiátricos graves, sem lançar a mão, né, da hospitalização ou do frágil modelo ambulatorial. Bom, e respondendo sua pergunta, né, foi com esse movimento anti-manicômio que se direcionou uma reformulação profunda desses paradigmas sobre a loucura e a sua assistência, em que a violência dessas instituições psiquiátricas, ela se relacionava de modo mais amplo com a violência do Estado militar contra os cidadãos. Foi com isso que surgiu a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, que buscava restringir a participação da população e a implantação de novas formas de organização e de assistência, e o segundo Congresso Nacional dos Trabalhadores de Saúde Mental, que instituiu um lema por uma sociedade sem manicômios. A construção de um novo olhar sobre a loucura, sobre o sofrimento psíquico, a reforma psiquiátrica aponta para o princípio da construção de um novo lugar social. Luana, você saberia me dizer do que se trata esse princípio? Vamos lá. Então, Raquel, no primeiro encontro nacional que aconteceu em Salvador, foi consolidada, então, uma diretriz, né, fundamental para a reforma psiquiátrica. E nesse sentido, essa diretriz, ela tinha como objetivo a construção de um novo lugar, né, social para a loucura. E essa concepção trata-se de que, se o objeto da mudança seria no âmbito da cultura, né, das práticas culturais, então a estratégia também deveria ser cultural. Então, a partir disso, né, surge a proposta de trabalhar esta cultura como meio e como fim. E a partir disso, essa utilização da arte e cultura, para além de um recurso meramente terapêutico ou auxiliar da clínica, passou então a tomar, né, uma dimensão de produção de subjetividade e de vida. E aí, nessa linha, né, de atuação, o processo de reforma psiquiátrica, ele foi tomado por um enorme contingente de iniciativa, artístico-culturais, no sentido de promover transformações
no imaginário social e nas práticas discursivas sobre a loucura e a diversidade e a diferença. E em 2007, Raquel, foi realizada a oficina Loucos pela Diversidade, que foi presidida pelo Ministério Gilberto Gil, a partir da qual foi lançada um edital em que se inscreveram mais de 400 iniciativas culturais e expressões da forma de arte e cultura na reforma psiquiátrica. E então, a partir dessa estratégia de via de atividades artístico-culturais, foi se possibilitado uma dimensão muito criativa no âmbito da saúde mental no SUS. Tanto é que no que se diz respeito ao cotidiano dos serviços, quanto à intervenção cultural na cidade e no âmbito das relações sociais, com o uso como eu disse anteriormente, da cultura como meio e fim, como utilização do recurso da arte e da cultura como algo que tomasse uma dimensão, não apenas algo que fosse meramente terapêutico, mas algo que tivesse uma dimensão maior. Por isso, acredita-se que a capacitação profissional para os atuantes nesse contexto de deshospitalização precisa ter o foco. E aí, Priscila, em quais critérios precisa estar abarcado? Então, o foco precisa ser na capacitação profissional com a percepção da desconstrução fragmentada e biológica da doença mental e do modelo assistencial dela decorrente, que tome o sujeito, enquanto constituído nas diversas relações, em seu âmbito familiar, social e cultural, incluindo o cuidado em saúde mental em todas as esferas, todas elas do SUS, e da rede de apoio psicossocial. Rotella, em 91, ele fez uma crítica que nos últimos 20 anos, muitos países ocidentais, eles tentaram reformar seus sistemas psiquiátricos pela estratégia de construir serviços externos. Mas essas mudanças alcançaram poucos resultados em termos de reabilitação e melhoria da assistência e redução da população internada na Inglaterra e na França. Então, nós precisamos focar nessa desconstrução da percepção fragmentada e biológica da doença mental. Nossa, a hora já se estendeu. E com isso quero que vocês definam em apenas uma palavra o que foi esse podcast para você. Sim, Raquel, hoje a palavra é conhecimento. A palavra para mim é validação, não podemos esquecer da história. Uma grande satisfação estar aqui presente essa noite. Se eu fosse resumir o episódio de hoje, eu resumiria em produtividade. Foi muito produtivo estar aqui com vocês, com as minhas colegas. Muito obrigada. Quero agradecer a presença de todos vocês nesse podcast, que pudemos abordar a reforma psiquiátrica e espero ver vocês em breve. Gratidão.